Olá, turma! Tudo bem com vocês? O meu entrevistado do Agro.com hoje é um ícone do agronegócio brasileiro. Quando a gente fala em agronegócio, a gente lembra dele. E quando a gente fala dele, a gente lembra do agronegócio. Para alguns, ele é conhecido como PH, ele também é engenheiro, é palestrante e tem uma história de sucesso no agro. Eu estou falando do Paulo Hermann. Paulo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Analisa, que prazer receber o convite de vocês e do nosso pessoal aí, da família Olive, para participar do teu programa. Eu estou bem feliz. Ô, Paulo, muita gente te conhece, você, como eu disse, é um ícone no agronegócio, tem uma trajetória de sucesso aí, mas eu quero saber uma coisa, eu sou jornalista, eu gosto de ouvir histórias. Eu quero saber, Paulo, como você desenvolveu aí sua trajetória no agronegócio, como você chegou no agronegócio? Conta pra gente, vai. Olha, eu cheguei nesse ponto, Mona Lisa, mais ou menos como aqueles dois italianos que naufragaram. E aí eles começaram a conversar e falar, quando viram eles já tinham chegado na margem do outro lado do rio. Não é uma história, a minha, muito diferente. Eu só trabalhei, eu só me preocupei em entregar aquilo que me era solicitado, e quando isso ocorre, normalmente você recebe os olhares atentos dos seus gestores. Nasci numa pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, sou filho de agricultores e aos 12 anos saí de casa porque não tinha, na minha visão, oportunidades de se desenvolver dentro de uma propriedade que tinha 5 hectares de terra. Aí eu fui para uma outra cidade, fiz o curso de técnico agrícola, me formei em engenharia agrícola e fui trabalhar em São Paulo, um convite que eu recebi do Ministério da Agricultura, foi 5 anos. Depois desse período, então, eu comecei a minha carreira no setor privado, nas indústrias de máquinas agrícolas, e primeira empresa foi a CBT, que era uma companhia brasileira de tratores, que foi a grande responsável pelo primeiro estágio da mecanização no Brasil, responsável pela abertura do Cerrado, como agora a nova grande fronteira agrícola mundial, do CNEA, da CBT, melhor dizendo, eu tive a oportunidade de trabalhar por 10 anos na AGCO, inicialmente Massey Ferguson, depois Grupo Maxim e finalmente a AGCO. E aí, então, foi quando eu recebi, em 1999, o convite para me juntar a John Deere, que naquela ocasião havia, então, comprado o restante do controle acionário que estava em mãos da SLC, que era uma empresa brasileira. E nesses 22 anos, então, comecei como gerente e fui subindo a diversas posições, terminando como presidente da empresa no Brasil nos últimos 10 anos. É um período muito legal, eu vi muitas coisas acontecerem, eu vi a abertura do Cerrado, o fim da queimada da cana no estado de São Paulo, fundamentalmente, a mecanização da cana-de-açúcar, a mecanização da colheita, o plantio direto, as 2 safras, agora a revolução do ILPF, enfim, o Brasil saindo, né, na década de 70 de uma agricultura que não conseguia alimentar a sua população para um agro que, na minha opinião, é hoje o mais importante do mundo. Que legal te ouvir, porque você é uma pessoa que eu admiro. Desde quando eu comecei a trabalhar com agronegócio, assim, eu olho para você como uma inspiração. Mas, Paulo, conta para mim, você falou aí da sua carreira, né, da sua experiência no agronegócio, mas quem é o Paulo além do agro? O que você faz nas horas vagas, Paulo? Olha, eu sou uma pessoa normal, muito simples, hábitos comuns. Minha comida é muito simples, nada melhor que um arroz, feijão, um bife e um ovo, né, que aí em São Paulo chamam de zoião. E me criei dentro do campo, tenho
vamos dizer assim, toda essa afinidade, e não teria como eu, ao final dessa carreira de executivo global, eu vestir um pijama, botar uma touca na cabeça e ficar assistindo, né, toda essa evolução, todo esse caminhar do agro. Por isso que, no momento em que eu encerrei essa jornada na grande multinacional onde eu trabalhei nos últimos 22 anos, eu iniciei uma carreira que eu me autodenominei embaixador do agro no Brasil, né? De maneira monocrática, fui eu que decidi, e em caráter, né, permanente, porque, brincando um pouco, mas a verdade é de que está faltando mais gente falando pelo agro, mais gente compartilhando experiências, mais gente sem viés ideológico, como tem muitas pessoas que se apresentam aí como interlocutores ou como detratores do agro, falando do que realmente acontece, das coisas boas, das coisas que não são tão boas, das oportunidades que nós temos para sermos melhores e também de celebrar nossas conquistas, que não foram poucas. Nosso agro, ele hoje é respeitado no mundo porque ele tem 5 fatores que nos diferenciam muito de todo e qualquer concorrente que possa existir, né? O primeiro fator, Monalisa, é a questão do sol. A agricultura é fotossíntese e nós temos sol 12 meses por ano. Nenhum país, né, que não esteja nos trópicos tem situação semelhante. Primeiro fator. Segundo fator, nós temos água, né? Água, estamos em cima dos 2 maiores aquíferos do mundo, o Guarani e o aquífero da Amazônia, e temos 20% da água doce no mundo. Então, o Brasil não tem problema de falta d'água, ele tem uma distribuição de água. E isso se resolve com gestão, né? Sem ideologia, com gestão. Não só colocando água nos períodos em que nós não temos esse estresse hídrico, mas também gerindo de maneira mais racional o uso dos cultivares, né? Os períodos de plantio, enfim, agronomicamente tem muita coisa que pode ser feita. Segundo fator. Terceiro fator, nós temos terra. Hoje, nós fazemos todo esse agro do grão que a gente está falando em 70 milhões de hectares. A pecuária, que é a maior pecuária do mundo, nós fazemos em 150 milhões de hectares. Se nós subtrairmos 30 milhões, movermos 30 milhões da pecuária, tem muita área que de pastagem nativa ou degradada, e transformarmos em grãos, nós podemos chegar a 400, 500 milhões de toneladas de grão sem cortar uma árvore. Então, isso aí é um fator que faz a grande diferença. Então, de novo, recapitulando: sol, água, terra. Quarto fator, nós temos ciência. O nosso agro não cresceu por golpe de sorte ou por que Deus é brasileiro. Ele cresceu em cima da ciência, com a criação da Embrapa na década de 70. Aliás, semana que vem a Embrapa está comemorando 50 anos de existência, e esses 50 anos foram muito profícuos, foram muito bem vividos, fazendo com que nós hoje sabemos como mexer, como fazer agricultura nos trópicos, porque toda agricultura sempre foi de clima temperado ou frio. Isso foi o quarto fator. E o quinto fator são as pessoas, são os nossos agricultores. Para pegar só 5, poderia pegar mais. Aqueles agricultores que, no Brasil, eles são destemidos, eles são corajosos, eles não têm seguro, não têm garantia de preço, não têm subsídio, e eles enfrentam o desconhecido, se embrenham um Brasil ainda carente de infraestrutura para produzir alimentos, para produzir energia, para produzir fibras. Então, com esses 5 fatores, Monalisa, que hoje estão ali sendo usados de maneira muito eficiente, não tem nenhum país no mundo que chega aos pés do nosso país. Concordo, show, é isso mesmo, né? O Brasil é um país muito produtivo e o que a gente precisa é exatamente fazer o que você tem feito como embaixador, que eu acho que foi muito justo esse título, viu? Divulgar e propagar essas verdades, né?
porque, infelizmente, a gente sabe que a comunicação ainda é uma deficiência quando se fala da comunicação do agronegócio para fora da porteira, para a sociedade em geral. Então, quero te perguntar uma coisa, aproveitando esse gancho aí, você que acompanhou tanto tempo o agronegócio, tantas transformações, como você enxerga a comunicação atual hoje do agronegócio e a comunicação do futuro? Você acha que vem mudanças por aí? Qual que é a sua opinião, Paulo? Olha, obrigado pelo comentário, viu? Eu sou, na verdade, então, para reforçar, um embaixador autoproclamado em caráter vitalício. Até a minha mulher deixar. Mas vamos lá. Eu acho que nós somos muito vaidosos, muito orgulhosos desses 50, 60 anos que nós transformamos a nossa agricultura. E muitas vezes nós comunicamos todo esse orgulho de uma forma assim de mostrar o quanto grande nós conseguimos ser no momento, a área que nós plantamos, quantos países cabem dentro da nossa agricultura, quantos milhões de hectares, quantos milhões de toneladas, etc, etc. E eu acho que faz sentido quando você está num período de afirmação. Nós tivemos que sair da era do Jeca Tatu para ser esse país de primeiro mundo. Então, você tem um período e um processo de autoafirmação e a comunicação reflete exatamente essa fase. Para frente, Mona Lisa, eu acho que nós temos que repensar um pouco esse modelo de autopromoção ou de autoproclamação dos nossos feitos. Nós, hoje, não precisamos mais falar o quanto nós somos importantes, o quanto de bom o futuro nos reserva, mas nós temos que mostrar ao mundo de que nós fazemos tudo isso com muito cuidado, com muita responsabilidade não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social. Que nós somos um país que já praticamos o ESG há muito tempo, né? Toda essa questão do meio ambiente, do social e da governança. Obviamente que nós temos oportunidade de fazer mais, de fazer melhor, e sempre teremos. Tanto que no Japão tem um sistema chamado Kaizen. Kaizen quer dizer melhoria contínua. Nada pode ser considerado tão bem desenvolvido que jamais vai permitir uma melhoria, um passo à frente, né? uma redução de custo, um aumento de eficiência. Nós temos espaço para fazer Kaizen na agricultura, e muito espaço. Mas nós também podemos falar de que essa agricultura que fazemos, e já fazemos, e aqui nós continuaremos a fazer, ela leva em conta a família, né, composta pelo patriarca, pela mulher, que tem um papel importante para criar esse ambiente de desenvolvimento das pessoas, para o cuidado do meio ambiente, enfim, toda essa questão da governança, do social. Né? O jovem, que nessa pandemia nós tivemos um êxodo rural reverso, muitos jovens que estavam nas capitais estudando, eles com o blackout das cidades, eles acabaram retornando para suas propriedades, para suas casas, e ali encontraram a oportunidade que eles estavam procurando. Hoje nós temos mais de 1.700 startups atuando no agro, buscando resolver algum gap de eficiência, algum gap de produtividade, algum gap de custo. Então, todo este agro social, esse agro que tem cuidado com a natureza, porque o agricultor sabe de que ele é um extrativista, ele tira da natureza e ele precisa preservar, porque senão ele não tem como garantir o sustento das próximas gerações. Esse agro, cuidadoso com a flora, com a fauna, precisa ser explicitado, precisa ser comunicado. E de uma maneira soft, não de uma maneira agressiva. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Nós não precisamos mais
dessa autoproclamação. Nós agora precisamos fazer o que a gente chama em inglês de o soft speech, ou seja, essa apresentação nossa, cuidando dos nossos rios, cuidando da no nosso entorno, das pessoas, das escolas, das crianças, dos animais, né, bem-estar animal, todas essas questões mostrando de que nós somos grandes, somos fortes, mas nós somos sensíveis e somos humanos. Demais, Paulo, eu concordo muito com isso. Eu acredito que a comunicação ela precisa ser assertiva e afetiva também, né? Porque tudo vai da forma com que a gente fala, da forma com que a gente comunica. E quando a gente bate de frente, não é um bom negócio, a gente sabe que não vai dar certo. Eu gosto sempre de usar o exemplo, né, da criança, né? A criança, eu tenho um filho de 5 anos, quando eu peço para ele tomar banho, ele fala, não quero, porque ele não gosta. Agora, se eu falo para ele, vamos brincar com a água, ele entende de uma outra forma e vai tomar banho. Então, eu acho que no agronegócio, comunicar o agronegócio para a sociedade em geral, a gente tem que pensar dessa forma, de uma forma mais afetiva. Então, concordo muito com o que você está dizendo. Ô, Paulo, para dar sequência, que eu quero aproveitar a sua expertise, né? Todos esses anos de experiência, e eu recebo muitas perguntas nas minhas redes sociais. As pessoas, quando me encontram, elas sempre perguntam sobre o novo governo, o que eu estou achando do novo governo para o agro, como vai ser essa condução aí do novo governo com o nosso agronegócio. Eu queria que você deixasse a sua opinião para a gente. O que você acha que vai mudar muita coisa? Eu sei que ainda é muito cedo, né, para a gente poder falar, olha, vai dar tudo errado ou vai dar tudo certo, mas qual a sua opinião como um profissional do agronegócio que tem uma expertise aí nesse assunto? Olha, essa é uma boa pergunta, Mona Lisa, e eu vou responder sem ideologia. Cada um tem o direito de escolher um lado para se engajar, mas eu não vou dar essa resposta do ponto de vista político partidário. Eu acho que governos vêm, governos vão, mas o agro sempre prosperou. Prosperou em governos de esquerda, em governos de direita, em governos neutros. É só olhar as estatísticas. Desde 1975, 77 até 2022, só teve crescimento, e crescimento que não foi orgânico, crescimento exponencial. Então, não creio que a política vá nos tirar da rota do crescimento. Então, esse é o primeiro ponto, independente de quem esteja à frente do país. Segundo ponto, eu acho que o agro cometeu, na minha opinião, um descuido ao se engajar tão profundamente na política partidária do Brasil. Não quero dizer que ele não tenha que ter posição, mas a gente não pode misturar a PJ com a PF. Pessoa física é uma coisa, pessoa jurídica é outra. As nossas empresas precisam prosperar, precisam crescer, precisam fazer mais comida. O próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele estima de que o Brasil terá que fazer 41% a mais de alimentos nos próximos 4, 5 anos para que o mundo esteja minimamente em equilíbrio. Então, ninguém vai segurar o agro, e não é porque o agro é feito por heróis, e nós somos heróis. A turma que trabalha no agro realmente não tem uma vida fácil, mas nós vamos fazer o crescimento, primeiro porque nós temos as condições, nós temos esses 5 fatores que eu falei há pouco, mas mais do que isso, porque o mundo está com fome e o mundo vai demandar. O mundo vem buscar comida. Então, nós não vamos fazer porque a gente não tem o que fazer, então vamos fazer comida. Não, nós vamos fazer porque isso é necessário para que haja segurança alimentar. Insegurança alimentar e energética derruba governo. Então, eu acho que nós temos uma missão muito maior do que esse engajamento político ideológico que não vai levar a nada. O que eu espero do atual governo é juízo. É juízo. Parar de falar bobagem, parar de acusar o agro, que faz 150 bilhões de dólares de superávit por ano, e vamos criar condições para que continuem plantando, continuem produzindo, e quem ganha a eleição não ganha para um partido, ganha para o país. Ele tem que legislar em nome do país.
E o agro, que nesse momento também está aborrecido, está na hora de, vamos lá, vamos fazer uma bandeira branca e vamos para frente. Né? Óbvio que não vai ser com as invasões de terra que a gente está vendo aí, que são, na verdade, uma verdadeira afronta à democracia, afronta ao direito da propriedade privada. Agora, de novo, eu acho que isso aí é tudo momentâneo, espero que haja mais bombeiros do que incendiários nesse momento, porque o agro vai continuar crescendo, quer queiram, quer não. E essa pressão que o agro recebe no Brasil, só para complementar, Mona Lisa, não é só no Brasil, o agro também é criticado na Alemanha, é criticado nos Estados Unidos, é criticado na Inglaterra, tanto que na Inglaterra criaram um programa, uma série na televisão para que as pessoas da cidade entendam melhor o dia a dia do campo, para entender as vicissitudes que um agricultor enfrenta quando ele olha para o céu e não para de chover, ou quando ele olha para o céu e não cai uma gota d'água e está na hora da germinação ou está na hora de fechar do grão, de fazer o preenchimento do grão, como que se fala. Então, eu acho que tem que ter, todo mundo tem que ser mais bombeiro, menos incendiário. O Brasil é grande, um partido político, ele vem, ele vai, e o agro tem uma missão que vai muito acima da política, muito além da política, que é a missão de alimentar e gerar segurança alimentar no mundo. Demais, Paulo, que aula, hein? Gosto demais de te ouvir, de aprender mais com você, mas o nosso tempo está acabando. Então, antes, para finalizar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os produtores rurais, agricultores, agricultoras que estão nos acompanhando. Olha, Mona Lisa, foi um prazer eu estar aqui nesse teu espaço. Um grande abraço ao Fred. E eu quero dizer que, de novo, o agro é família. Essa divisão de agricultura familiar, agricultura empresarial não existe, isso é ideologia barata, o agro todo é família e nós precisamos trabalhar juntos, nós precisamos da experiência, da intuição do homem, nós precisamos da sensibilidade e da capacidade de resolução de problemas sob diferentes formas da mulher, principalmente nessa questão do ESG, precisamos do jovem com essa mentalidade digital dele, essa cabeça digital, essas startups todas, para que a gente possa agregar esse conhecimento e tornar ainda o nosso agro mais eficiente. O grande desafio, Mona Lisa, que fica para nós é que temos hoje muita tecnologia, tanto na semente, tanto nas moléculas, quanto nas máquinas, quanto nos drones, enfim, o agro realmente é 4.0, 5.0, não sei qual é o ponto zero que quiser chamar, nós estamos dentro. Agora, ainda nós temos uma oportunidade de sermos mais eficientes. Nós ainda não estamos usando toda a tecnologia que compramos, que levamos para dentro da nossa propriedade, mas ela ainda não é usada na sua plenitude. E esse é o desafio, para que a gente possa ser rentável, mesmo tendo um grande comprador que compra 40% do que nós produzimos, nós precisamos ter custos controlados, nós precisamos ter custos a cada ano reduzidos. Para isso, só com tecnologia, não é com músculos, não é com quem grita mais ganha mais, é com tecnologia. Tecnologia que nós já temos, o que nós precisamos é fazê-la funcionar, fazê-la agir, atuar na nossa, nos ajudando na nossa produção e sermos cada vez mais eficientes. E isso tem que ser feito com uma visão de família, do jovem, da mulher e do homem integrados para dar essa consistência produtiva e essa grande papel que nós temos de ser a locomotiva do Brasil. Muito bom, Paulo. Paulo, deixa os seus contatos aí para quem quiser falar mais com você. Eu sei que você também é palestrante, viaja aí o mundo palestrando, falando do agronegócio. Está como consultor também agora. Fala um pouquinho como você pode atender as pessoas, deixa o seu Instagram, porque você também movimenta bastante ali as redes sociais,
Toda semana tem um vídeo novo, eu fico lá esperando para saber qual é o tema da semana. Deixa para o pessoal poder te acompanhar, falar mais com você, fica à vontade. O tema da semana passada foi Shoganai. Eu aprendi essa expressão, ela é parte da cultura japonesa, que fala de que quando existe alguma coisa que está acima da nossa capacidade, a gente tem que exercitar a resignação. Então, um terremoto, um vendaval, uma chuva, Shoganai, né? Então, esse foi o tema. Exatamente, eu estava mirando essa grande safra de milho que está vindo, que está deprimindo os preços, não tem muito o que fazer, Shoganai. Essa semana, deve sair amanhã ou depois, o post na sequência é Ganbachi. Também eu fui buscar lá na cultura japonesa essa maneira de dizer o seguinte: ok, Shoganai naquilo que a gente não pode mexer, não tem como interferir. Ganbachi no resto. O que é o Ganbachi? Faça sempre o melhor possível em tudo que você tiver aqui pela frente para exercitar. Então, nós podemos reduzir custo? Sim, nós ainda temos arrendamentos que foram feitos em valores que têm que ser reduzidos. As máquinas agrícolas, meus colegas das máquinas vão me cortar o pescoço, mas tem que baixar preço, o preço está alto ainda e nós precisamos pressionar a cadeia de fornecedores. Tem espaço para a gente reduzir ainda nos insumos, tem espaço para fazer um uso mais racional das máquinas para reduzir o consumo de combustível. Então, Ganbachi, dá para fazer melhor aquilo que a gente está fazendo. E, finalmente, na verdade, Mona Lisa, eu, como embaixador, eu sou um soldado. Então, quem quer conversar comigo, quer fazer uma mesa redonda, quer que eu seja um conselheiro, quer que eu dê uma mentoria, eu estou ali para me dedicar, né? E com isso eu acabo aprendendo. O agro é muito maior do que a máquina agrícola ou uma área de insumos. O agro é uma coisa ampla e a gente sempre tem oportunidade para aprender. O melhor contato é via Instagram ou via WhatsApp. Eu não tenho muitas mídias, não. Basicamente, eu só faço esse post semanal no Instagram e estou sempre à disposição de quem quiser bater um papo comigo. Fiquei muito feliz. Como eu disse lá no começo, você é uma inspiração para mim, então é uma honra poder estar conversando com você, estar aprendendo mais, né? Porque te ouvir, sempre que eu te escuto, eu aprendo algo. Hoje aprendi até palavrinhas em japonês, olha só, que legal. Obrigada, viu, pela sua participação. A gente se encontra. Um beijo. E para você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Um beijo e até a próxima.